glória iremos dar. Deus, acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o Teu nome clamarei. Deus, acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus, acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu. Tu és santo, santo.
Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu, eu sou teu. Senhor, como nós cantamos aqui, o Senhor está acima daquilo que a gente pode ver, Senhor. E que a gente possa realmente lembrar disso, Senhor, todos os dias. Que o Senhor conhece todas as coisas. E que a gente possa descansar em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. E a gente possa ter as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, esse é o nosso desejo, Senhor. É que o Senhor tome conta de nós e nos conduza pela Sua vontade, pelo Seu caminho. Principalmente nesses dias, né, tão turbulentos, Deus. E também eu oro para que a gente consiga brilhar a Tua luz nesse mundo que está em trevas, Deus. Porque às vezes a gente pode estar fechado nas nossas casas. E a gente esquece, Deus, que tem tantas pessoas lá fora que precisam do Senhor. E eu oro para que o nosso coração esteja sempre aberto, Deus. E sempre procurando uma oportunidade de compartilhar do Evangelho de Jesus para as pessoas. E a gente lembre que o Senhor tem controle de tudo, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos, tudo que temos, tudo que somos é graças ao Senhor. E de que sem o Senhor nós realmente somos nada, Senhor. E a gente possa lembrar daquilo que o Senhor fez por nós e buscar, Senhor, levar a mensagem do Teu Evangelho para essas pessoas que estão lá fora, que um dia estiveram como a gente, né, como ovelhas perdidas sem um pastor. E a gente possa lembrar que Deus é aquele que deixa as 99 de lado e vai
atrás daquela que está perdida. Esse é o teu coração. E esse é o coração que eu oro para que a gente tenha, Senhor. Em nome de Jesus. Ao ferido em seu coração, com o peso do pecado em si, Jesus te chama. Se você já pensou que era o fim e tem sede de beber do bem, Jesus te chama. Ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Deixe todos seus erros para trás. Venha hoje, não esperes mais. Jesus te chama. Sinta a alegria brotar e das cinzas a vida nascer. Jesus te chama. Pai, perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Oh, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo. Maravilhoso, o nosso Salvador, cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso, nosso Salvador, cante aleluia, Cristo
braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. Ó, venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai. Perdão foi comprado com sangue santo de Jesus. És a vida, és amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor. És a vida, és amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor. É o teu sopro em meu ser. Não dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meu ser. Não dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meu ser. Não dou meu louvor somente a ti. És a vida, és amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. É o teu sopro
somente a ti. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. É o teu sopro em meu ser. Eu dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor, te dou meu louvor. É o teu sopro em meu ser. Então dou meu louvor somente a ti. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Então nós chegamos então no capítulo 3. E não deveríamos ficar surpresos diante do tema dessa carta, quando nós olhamos e vemos as vezes que Pedro citou a palavra sofrimento. E não é por acaso, 16 vezes a gente vê a palavra sofrimento. Então, diante das cartas, quando nós lemos as cartas de Paulo, ou de Pedro, ou qualquer tipo de carta, quando a gente olha de forma mais atenta, a gente dá atenção a palavras que são repetidas, porque não são por acaso. Elas são de formas intencionais, nos chamar a atenção para alguma coisa específica. Então a gente vê isso de forma bem interessante. Sofrimento. Como lidar com o sofrimento. De tempo em tempo a gente vai olhar essa questão da instrução. Ó, é dessa forma, é assim. Então Pedro agora, ele aborda essa questão do casamento de forma bem categórica. E ele fala das dificuldades. Diante das dificuldades, é importante a gente lembrar que qualquer tipo de relacionamento ele tende a ser purificado de alguma forma. Na questão do casamento, na questão dos relacionamentos, nas questões, quando se trata do nosso relacionamento com o Senhor também. Essa pandemia, ela nos revelou muitas coisas. Então, as coisas que estavam debaixo do tapete, talvez, muitas vezes, elas foram expostas. Então, casamentos que talvez não havia essa ligação, essa conexão, diante dos tempos difíceis, ficaram ainda mais difíceis.
e assim também nos nossos relacionamentos, como eu falei. E é interessante como a Bíblia lida isso de forma tão simples que às vezes você para assim e fala, caramba, isso é tão simples. Mas quando a gente olha na realidade, a gente vê que a simplicidade, na verdade, ela nos mostra, não é o que nós não fazemos, mas é o que nós sabemos e não fazemos. A dificuldade que nós temos não é de lidar com a informação em si, porque nós temos muita informação. É o que nós fazemos com essa informação. E isso vai nos ajudar a entender uma coisa que eu sempre falo e nunca me canso de dizer: como seria esse mundo se a gente vivesse de acordo com as Escrituras? Como seriam os nossos relacionamentos se nós fizéssemos aquilo que a palavra nos diz para fazer? Como seria essa questão de cidadania que nós lidamos na semana passada se nós vivêssemos de acordo com as Escrituras? Esse mundo seria diferente. As nossas famílias seriam mais saudáveis. O nosso relacionamento com o Senhor seria mais saudável. E assim, nós vemos Pedro, então, nos instruindo de forma bem sucinta, simples, mas radical. Porque quando nós damos nosso ouvido e nós mostramos, damos atenção, nós vemos o quão poderosas são essas instruções. Então eu gostaria de começar lendo os primeiros 7 versículos. Então eu dividi em 2 partes. E se Deus quiser, nós vamos terminar esse capítulo e vamos nos livrar de umas partes mais difíceis do Novo Testamento de interpretar. E nós não ficaremos lá por muito tempo e vai nos ajudar bastante a seguir adiante. E diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Ela se sujeitava cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, nós começamos esse capítulo de um assunto bem difícil nesses dias de lidar. Confesso para vocês que eu me dei muitas horas estudando esse capítulo e olhando todas as questões. E eu gostaria de dizer, não como uma desculpa, mas são temas super difíceis de lidar nesse capítulo. Então nós vamos ver lá na frente essa questão de Jesus pregar os espíritos. Várias pessoas dizendo que é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. Nós temos esse tema na questão da submissão. Então, algumas considerações importantes antes de a gente seguir adiante nesse primeiro versículo, que possam nos ajudar no entendimento de forma correta desse texto. É importante pensar que na cultura antiga era quase impossível que uma esposa adotasse uma religião diferente do seu marido. Então, as mulheres cristãs que vieram a Jesus, se converteram, elas precisavam de instruções. Esse é um bom começo, como lançar o fundamento da explicação.
isso já ajuda um pouco esse entendimento em relação a isso. Então não era simplesmente por uma questão de gênero, não era simplesmente por uma questão de mandar ou desmandar. O ensino sobre submissão foi especialmente relevante para uma mulher casada no primeiro século, que começou a seguir Jesus. Elas talvez se perguntavam: devo deixar meu marido? Devo mudar o meu comportamento em relação a ele? Devo assumir uma posição superior, porque já que agora eu sou cristã, eu tenho Jesus? Então, essas instruções são bem importantes e essas considerações nos ajudam a entender. Então, falando, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Nós temos grande dificuldade nesses dias de lidar com submissão. Eu falei isso na semana passada. Submissão é uma palavra que soa estranha para a gente nesses dias. Submissão, não sei você, mas no geral, quando nós pensamos em alguma coisa submeter, não vem coisa positiva na maioria das vezes. Vem coisas difíceis, nós pensamos em abuso, nós pensamos em um monte de coisa. Então, não é nem questão de ressignificar, é questão de esclarecer o que realmente já tem sentido e já faz sentido. Tem que tomar muito cuidado com essas palavras, ressignificar nesses dias. Mas 3 pontos importantes, antes da gente seguir adiante em relação a essa submissão. Que submissão não quer dizer inferioridade. Isso é um ponto importante para a gente. Então a gente vê 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Em nenhum lugar das Escrituras nós vemos Jesus inferior ao Pai. Nenhum lugar. Uma coisa interessante para a gente. Não é? E da mesma forma funciona em relação ao marido e à esposa. É uma instituição, é algo que Deus instituiu, o próprio Deus. Ponto número 2, os 3 pontos em relação à submissão. Ela não é uma submissão cega. Da mesma forma que foi falado na semana passada, quando se trata do governo. Lembrando que isso é um preceito divino. Em Atos 5, 29 fala: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então, quando nós chegamos diante de coisa que nós vamos precisar escolher, isso deixa claro que não está falando de coisas que vão fazer mal, ruim para a gente nesse sentido de usar poder. E o ponto número 3 é que a submissão não é um status de gênero. A Bíblia não está falando e não diz que a mulher tem que submeter ao homem em geral. Está dizendo que é o seu marido. Esse é um ponto importante. O gênero feminino não é inferior ao gênero masculino e ponto. Então, isso deve nos ajudar a olhar na perspectiva bíblica em relação ao que a Bíblia está falando em relação ao casamento. Ah, mas eu sou solteiro, o que isso tem a ver? Pô, vim para a igreja para ouvir alguma coisa, eu queria ouvir alguma coisa fosse para mim. Isso é um bom preparatório para aqueles que são solteiros. Entender as coisas que Deus institui. Deus instituiu o governo, fala que nós devemos submeter, estar debaixo do governo, e foi explicado, se você tiver alguma dúvida, a semana passada foi falado sobre isso, e agora está falando da família. A família foi uma das instituições, as primeiras instituições que Deus criou. Uma coisa interessante em relação às mulheres é que a mulher tem algo incrível nessa questão do entendimento acerca das coisas de Deus. Isso é uma coisa incrível e eu acho que é algo de se exaltar. É interessante, em todos esses anos que eu viajei pelo mundo, viajei por 19 países, é interessante ver quando uma mulher se converte ao Senhor,
quão difícil é para a família ou para o marido vir. Não sei se você já prestou atenção, talvez aqui seja diferente. Mas na maioria dos lugares, há uma coisa interessante isso. Isso pode ser devido ao nosso machismo, de achar, tipo assim, a mulher puxou o bonde, agora vou segurar um pouco. Pode ser por muitas coisas. Por outro lado, eu vi lugares como a Tailândia ou Camboja, quando um homem da família se converte, a família toda vem. Uma vila vem. Isso mostra alguma coisa super interessante para mim. E eu não estou exaltando o homem aqui, eu estou dizendo simplesmente, da verdade, da dureza do coração do homem, do machismo por um lado, mas essa questão da dificuldade que é para lidar quando uma mulher, cara, é cristã e o marido não é muito difícil. E aqui vem essas instruções. Parece que Pedro está dizendo alguma coisa semelhante assim, mulheres, não fiquem pregando, não fiquem jogando na cara dos seus maridos. Entendeu? Tomem cuidado da forma que vocês estão vivendo a sua vida, pois assim vocês vão ganhar eles. A gente vê alguns exemplos na Bíblia em relação ao homem se converter e trazer a sua família. A gente lembra, a gente não vai ler, eu só vou citar. A gente lembra de Cornélios, em Atos 10. A gente lembra do carcereiro, em Atos 16. Lembra daquele evento de que as coisas acontecem na prisão, Paulo está cantando lá meia-noite e acontece, o carcereiro fica meio perdido. No final da história ele se converte e vai para a casa dele, tudo acontece. Então há uma coisa interessante. E é interessante na minha história de missões também, no geral, é como se fosse 10-2, a gente brincava na Noruega. As mulheres estão em todos os lugares em missões. Elas estão na frente em todos os lugares. Então, às vezes para alguns homens, dependendo, eles ficam meio para trás. E isso, na verdade, mexe com o ego de alguma forma. Mas, na verdade, sejam vigilantes, pensem na forma que vocês estão cuidando, evangelizando seu marido. Estava pensando esses dias, imagina se a Lília quisesse me converter na época que eu não era convertido, e ela ficasse colocando Cassiane ou Estila antes de dormir. Nada contra as duas, nada a favor também. Mas devia ser muito difícil, cara. Falar, cara, eu não quero. Mas se colocasse outra coisa, talvez seja diferente. O princípio da submissão, o ponto é esse, o princípio da submissão é apresentado de muitas maneiras no Novo Testamento. Eu vou dar algumas dicas. Jesus se submete aos seus pais, em Lucas 2:51. Os demônios se submeteram aos discípulos, em Lucas 10:17. Os cidadãos devem submeter à autoridade, Romanos 13. Tito 3, versículo 1, 1 Pedro 2, 13. Só estou citando aqui, só para ter certeza que está na Bíblia, tá? Os seres espirituais invisíveis se submeteram a Jesus. Os cristãos devem submeter aos líderes de sua igreja. As esposas devem submeter aos seus maridos. A igreja deve submeter a Jesus. Efésios 5:24. E a lista segue adiante. Nenhuma dessas relações, gente, elas devem se reverter. Nenhuma delas. De outra forma, ela não está seguindo o padrão. Nunca se diz ao mestre que submetam aos seus servos. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas ainda assim é tão difícil de lidar com essas coisas, de pensar na perspectiva bíblica. Eu falei isso na semana passada e eu volto a dizer para a gente. Nós devemos filtrar, ver, rever, ler, parar, pensar para as Escrituras. Porque lá fora, a gente tem tudo quanto é voz nos dizendo tudo quanto é coisa, dizendo o que é certo e o que é errado. Mas as Escrituras é o nosso manual de vida. E vou te falar,
Se você quer viver uma vida piedosa, se você quer viver uma vida de acordo com as Escrituras e o padrão de Deus, esse padrão, ele é contra a cultura. Essa é uma realidade. É contra a cultura. Ela vai no oposto da direção do que o mundo vai. Eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, algumas coisas eu vou evitar por questão de evitar a fadiga, para não entrar em debates e tretas que fazem parte da nossa vida, então eu vou ser bênção para vocês, não entrando nesses assuntos, mas nós vamos ter muito tempo, se o Senhor nos permitir, nos próximos anos, e lidaremos com coisas que têm feito um efeito muito ruim dentro da igreja, de várias formas, nessa distorção da palavra de Deus, dizendo que o casamento é isso, ou dizendo que a mulher é isso, ou dizendo que o homem é aquilo, mas nós devemos olhar aqui nas Escrituras. Então as esposas podem querer moldar os seus maridos, guiando eles para Jesus, e isso é muito importante. Mas Pedro lembra que o plano de Deus é que as esposas elas têm um impacto sobre os seus maridos não por meio de persuasão, que não é forçando nada. Deixa eu contar uma história para vocês, bem pessoal, dessa questão de se alguns deles não obedecem à palavra, está falando dos não cristãos, né? Sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. O que não está dizendo esse texto é que a mulher tem que ficar calada para sempre quando está diante do seu marido. Não é isso, tá? Deixa eu contar uma história para vocês. A Lilian e eu somos casados desde 2007. Então, fizemos 13 anos esse ano. E nesse tempo nós vivemos em muitos lugares, viajamos para muitos lugares e teve uma época, a gente casou na Noruega em 2007 e nós já morávamos em Foz. Havia uma Calvary lá no passado, então por 3 anos nós moramos lá, eu servi como pastor assistente. E a gente fez tanta coisa, tomou tanto pau na vida, e tomou decisão errada, e um monte de coisa, fizemos muita coisa bacana também. Mas teve uma época que já estava, sabe quando você está cansado, cara? E você, talvez é tempo de mudar de vida, talvez é tempo de fazer outra coisa. Eu lembro uma vez a Lília chegou em mim assim e falou, Cacá, cara, acho que nosso tempo no Brasil já deu, cara. Cara, a gente está rodando aí que nem um maluco, cara, e parece que acabou, cara. Só que ela não falou desse jeito. E na hora que eu fiz, meu coração se abriu, né? Nada. Meu coração se fechou. Eu me fechei, eu fiquei duro. Falei, não, nosso chamado é para o Brasil, nosso negócio é com o Brasil. E de tempo em tempo ela vinha e forçava comigo. E aí, tipo assim, e usava de apetrechos que, na calada da noite, deitado, sossegado. Então, pô, seria mó legal ir para a Noruega, né? E chegou um dia que eu falei, cara, não tá rolando, cara. Tô me fechando, meu coração tá duro, cara. Acho que você tem que baixar a bola. E se o Senhor realmente quiser, o Senhor vai fazer. E eu falo isso não para mostrar que ela estava errada, ou que ela fez de acordo com o que está falando aqui, ou coisa. Não. Eu falo por questão de... Na verdade, acho que é mais vergonhoso para mim do que para ela, porque ela estava ouvindo Deus. Ela talvez não fez da melhor forma, ou da forma que deveria fazer, mas ela estava correta. E depois que eu conversei isso com ela, eu falei, amor, não força, cara. Vai orar, cara. Se Deus mesmo quer, Ele vai falar comigo, cara. Não de forma carinhosa, eu falei de forma grossa. Então, não recomendo. Cara, passou um tempo, ela falou, é isso aí então, beleza então. Cara, e ela foi diante do Senhor, cara. E ela é uma moça de oração, cara. Ela é uma moça de devoção. Cara, e chegou um tempo que eu achei até estranho. Eu falei, caramba, não está mais tocando no assunto? Será que é alguma tática, algum esquema? E eu nunca vou esquecer esse dia, gente. A gente estava em Florianópolis, cara, servindo uma Calvary lá. E a gente acordou numa manhã, alguém mandou uma mensagem para mim e falou assim, Cacá, você viu o jornal? Liga a TV.
Ao mesmo tempo que os americanos têm essa questão com 11 de setembro, os noruegueses têm uma questão com 22 de julho. Eu liguei a TV, estava o jornal ao vivo, falando a maior tragédia do tempo moderno, agora contemporâneo, que um cara maluco, político, cara, planejou, matou muitos jovens na Noruega, foi para uma ilha onde as pessoas não tinham para onde correr, ele planejou tudo, ele soltou uma bomba no centro da cidade, no parlamento, enquanto a polícia estava preocupada com o centro, o que estava acontecendo no parlamento, ele estava numa ilha, cara, com um armamento de tudo quanto é jeito, e matou muitos jovens. E eu ligando a TV e os caras falando. Naquela hora, eu comecei a chorar, e eu amei tanto aquela nação como se fosse a minha nação. E eu falei assim, amor, olha isso, olha isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, o nosso povo está sofrendo. O nosso povo está sofrendo. Chegou a nossa hora de ir para a Noruega. Ela olhou para mim, tipo assim, beleza. Eu sabia. Deus usou esse tempo. E nós dois aprendemos com isso. Seguindo adiante, versículo 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Mais um lembrete. Pedro não está falando que você não deve fazer nada com o seu cabelo, que você não deve vestir uma roupa bacana, tá? Embora algumas pessoas façam uma hermenêutica bem interessante em relação a isso, não é disso que está falando, tá? Ele chama a atenção dos tempos antigos, né? William Barclay coloca, né, que quando a gente vê um filme antigo, a gente tem uma ideia mais ou menos de como era. Diz que as mulheres na época usavam perucas, então essa questão do cabelo é uma coisa bem interessante. Mas o ponto é, pelo contrário, esteja no ser interior. A verdadeira beleza vem do interior. Eu costumo dizer que quem casa com beleza tende a ter um casamento muito ruim. Porque a beleza, ela muda de tempo em tempo. Costumo brincar que minha esposa casou com um modelo. Olha agora. Nunca foi realidade para ela. Mas para muita gente foi. Para muita gente que casou com beleza, gente. E para quem é mulher sabe, cara, o corpo da mulher como muda depois da gravidez. Para muitas. Fases da nossa vida, hormônios, estresse. Então, se a gente colocar ênfase nessas coisas, tende a ser muito complicado. Então, e a gente vê também muita gente super mega bem vestida, tipo assim, cara, com um coração que não condiz com tamanha beleza. Isso é para o homem também. Provérbios 31:30, uma passagem bem conhecida nossa, fala assim, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Olha que interessante, a palavra grega aqui para enfeites ou adornos é a palavra cosmos, que nós conhecemos bastante, que significa universo ordenado. Então Pedro está falando assim, não na questão do seu cabelo, das suas vestes ou do que seja, dos cosméticos, que também deriva dessa palavra cosmos. Ele está falando assim, não façam das suas roupas e joias, do seu cabelo, o centro do universo. É exatamente isso, de forma bem simples. Não faça de nenhuma dessas coisas algo mais importante do que deveria ser para você. Não é interessante isso? Isso não nos dá desculpa para sermos relaxados. De forma alguma.
O meu pastor costumava dizer que a falta de cuidado expressa algo muito interessante na vida de um cristão. Então nós devemos cuidar com isso, ter um bom equilíbrio em relação à palavra. Eu amo uma citação de um pastor bem querido, John Corson. Ele diz assim: nos próximos bilhões de anos, ninguém vai se importar ou lembrar do seu cabelo, do seu bíceps, do seu guarda-roupa, da sua marquinha de sol. O que de fato importa é que você cultive o seu espírito dócil e tranquilo. Que isso, gente? Isso é o que vai permanecer. Isso é o que marca a vida das pessoas. Não é verdade? Isso faz toda a diferença na forma que a gente vive a nossa vida cristã. Vamos lá. Versículos 5 e 6 fala o exemplo de submissão. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não darem lugar ao medo. Uma das coisas que é bem interessante, toda vez que a gente lembra de alguma coisa, agora eu estou falando de forma geral, tá? Talvez, mais uma vez, você pensa diferente. Mas quando eu penso em coisa antiga, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, não, isso é careta, isso é das antigas, isso é do passado, a gente está em 2020, agora é outro esquema. Mas é interessante como as coisas, elas dão volta e elas voltam para o mesmo lugar. Eu costumo dizer na questão tecnológica. Eu lembro a primeira vez que eu tive o meu MP3 player de 200 mega ou 300 mega, alguma coisa assim, cabia algumas músicas. E achava o máximo. Tinha umas luzinhas roxa, azul, que era tipo assim, nossa, cara. Você andava na rua, era tipo... E as coisas foram aumentando, e aí, cara, a gente... Na época, antes disso, a gente queimava CDs, né, para gravar nossas coisas. Era coisa incrível. Lembro que o meu pai comprou um CD player que tocava, tinha um carrossel, e você botava 5 CDs, era uma coisa incrível. E aí a gente foi avançando, a gente foi para o MP3 player, aí a gente veio para um monte de coisa. E assim, cara, estamos se livrando dessa coisa ruim do CD, do vinil e do cassete. E hoje é uma coisa incrível, as pessoas estão voltando a ouvir vinil. As pessoas estão cansadas das coisas que estão cada vez mais avançando, as pessoas têm saudade e nostalgia de sentar e colocar uma coisa e ouvir com gosto. E é interessante, na vida cristã a mesma coisa, a gente pensa em modernidade, a gente pensa em avançar, mas a ortodoxia cristã antiga, ela tem uma beleza tão incrível nesses dias, porque se você vive essa realidade, você vai ser diferente nesse mundo. Você vai ver no seu dia a dia, onde as circunstâncias sempre querem te empurrar para uma situação diferente. E aí ele fala, né, das santas mulheres do passado. Um grande exemplo de mulheres que viviam de acordo com as Escrituras, que colocavam a sua esperança em Deus. Essa questão aqui de Sara que obedecia a Abraão, pode ser bem polêmico, pode ser de forma... Alguns textos dão uma ideia de que esse senhor é a mesma coisa que marido. Então não é essa questão... Pedro não está encorajando as mulheres a chamarem seus maridos de senhor. Seria super estranho. Então... A mulher deve encontrar prazer em descansar na liderança do seu marido, de alguém que ama. Né? Agora a gente tem essa do marido não crente, tem do marido cristão. A mulher ela tem um papel fundamental na vida do homem, dentro da instituição que Deus colocou. Uma citação de um pastor, ele fala assim: maridos, Deus colocou sua esposa na sua vida para te fazer melhor. A escute, a honre.
Conheça. A esposa é uma grande parte na vida de um homem, no seu ministério, na sua vida. Ela é coparticipante. E assim a gente vai curtir a caris, que é a graça, a beleza da vida, a nós fazermos essas coisas. Eu tinha uma placa no meu escritório na Noruega que falava assim: deu errado, volta lá e faz como a esposa pediu. A gente não conseguiu uma versão em português ainda, mas a Lília está providenciando. É impressionante como a mulher tem algo especial em relação a isso. A gente não quer negar isso em vocês, gente. Entendeu? De tempo em tempo é difícil de a gente ouvir, mas a gente precisa de graça para viver esse bom convívio debaixo da graça de Deus, de apreciar a vida. E olha aqui agora, no versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as orações de vocês. Interessante essa parte que fala: sejam sábios no convívio. Está dando uma ideia dessa questão de muito mais de compartilhar uma casa, mas ter um bom relacionamento, de viver bem no seu lar. Os maridos devem amar suas próprias esposas como se fosse o seu próprio corpo, como se fosse um bem mais precioso que você tem. E essa unidade, essa piedade, esse relacionamento, muito mais do que sucesso no ministério ou no seu trabalho, na questão profissional, nos bens materiais e riquezas que vocês estão construindo e adquirindo. Vocês querem ver um lar feliz, com a bênção de Deus, para os que têm filhos, ver seus filhos crescendo no conhecimento do Senhor. Então, uma aplicação bem importante para os homens casados, tenham paciência, vocês solteiros, mas uma aplicação muito importante, se nós chegarmos a um ponto na nossa vida que a gente vê sequidão, que a gente vê que a nossa vida está difícil e parece que as nossas orações não passam do teto e que parece que há um céu de bronze, não simplesmente num dia que a gente está mal, mas por um tempo. É importante que a gente possa avaliar se as nossas orações não estão sendo interrompidas. E nós devemos ir diante do Senhor e perguntar: Senhor, como é que está o meu lar? Como a parte mais frágil, aqui também há discussões em relação a isso, mas dá uma ideia de uma questão da fraqueza física da mulher, que no geral, né, ela é como uma parte inferior nesse sentido, embora há exceções. Eu tenho amigas que fazem jiu-jitsu que eu não entendo como a parte mais frágil, mas aí são exceções. Mas no geral, não é difícil a gente entender essa questão. É por isso que os ladrões, eles são covardes, normalmente o alvo deles é as mulheres primeiro. Não é interessante em relação a isso? Embora algumas pessoas tenham dificuldade de reconhecer isso, mas é assim. Essa parte coerdeiras talvez não dá uma visão assim clara para a gente, mas na verdade é coparticipante, é herdeiros juntos, mas dando essa ideia de coparticipação. Versículo 8 e 9. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com o insulto. Pelo contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Quanto ao mais, no resto das coisas, tenham o mesmo modo de pensar. A gente lembra dessa questão do mesmo modo de pensar em 1 Coríntios 2,16. Cristo é o nosso modo de pensar, essa é a forma que nós devemos pensar. Unidade não quer dizer nós estamos de mão dada, pensando todo mundo igual e concordando com tudo, não. Unidade, modo de pensar, pensem da mesma forma, tendo Cristo em comum.
E aqui ele repete muito das coisas que a gente já viu nas outras semanas. Interessante que um apóstolo está escrevendo uma carta para as pessoas que estão sofrendo, ele tem que lembrar eles, para pensarem ter o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Em dias de dificuldade nós precisamos de compaixão. Amem-se fraternalmente, amem uns aos outros. Lembra lá do versículo 17? Amem uns aos outros, respeitem a todos. Temam a Deus e honrem ao rei. Lembra da semana passada? Sejam misericordiosos e humildes. E aqui nós lembramos das coisas que Jesus não retribuiu mal com mal, nem insultou quando foi insultado. Pelo contrário, bendigam. Vamos bendizer uns aos outros, vamos bendizer aqueles que nos maltratam, aqueles que são barbeiros dirigindo, onde a gente fica bravo quando... Isso é outro contexto, tá bom? Deixa quieto. E aqui a gente vê essa citação do Salmo 34, a gente não vai ler, que demonstra a bênção que advém daqueles que se afastam do mal. Eu amo essa parte do versículo 10 a 12, que fala assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Quem de nós não quer viver esses dias, gente, em dias de pandemia? A gente está já cansado de tudo que a gente está vivendo. Tudo que eu mais queria era viver e amar a vida e ver dias felizes. Olha que a receita é difícil, cara. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem e busque a paz com perseveranças, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Simples e difícil. Simplesmente assim, não pratiquem o mal e façam o bem. Pronto. Vocês vão viver dias lindos e legais, felizes. Não é interessante? Em dias difíceis, em dias de dificuldade, a gente fica se perguntando por quê? Por que tem que ser assim? Por que agora? Por que isso? E aí então a gente começa a achar que diante da dificuldade, das coisas ruins, a gente tem essa liberdade de falar coisas que nós não devemos. Já parou para pensar? Um cara vai e te fecha lá, que é de forma totalmente errada, parece que isso acontece com bastante frequência em Curitiba. E a gente acha que a gente tem todo o direito de mostrar dedo, xingar. Parece, mas é nesse tempo, esse é um exemplo bem tosco, mas no geral, quando nós estamos passando por um momento difícil, nós temos a tendência, nós achamos que nós temos essa liberdade de fazer coisa ruim, de murmurar, e nós não temos. Então estamos chegando à parte mais difícil da passagem, vamos lá, vamos acabar. De 13 a 17. Como lidar com isso quando nós praticamos o bem e na verdade acontece o mal? Quem há de maltratá-los se vocês foram zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifique Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Meyer coloca assim:
Não ser odiado pelo mundo, ser amado, lisonjeado e acariciado pelo mundo, é uma das posições mais terríveis da vida de um cristão. Que coisa ruim eu fiz? Perguntou o sábio antigo. Que ele falasse bem de mim. Não é interessante essa perspectiva? Jesus falou em Mateus 10, 28, e não tema aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas antes, tema o que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. Pedro então mostra essa confiança na soberania. E aí então ele traz essa pergunta bem retórica. Quem vai nos maltratar se formos zelosos com o bem? Quem? Eu tenho um amigo meu, ele foi preso no Irã. Ele era um missionário no Afeganistão e ele foi preso no Irã. Ficou preso mais ou menos 5 semanas, eu acho. E todos os dias ele apanhava. Todos os dias. Eles queriam que ele confessasse que ele era do FBI e que ele estava investigando as coisas no Irã. E ele falou, eu não posso dizer isso, eu não sou isso, cara. Tipo assim, se você me perguntar, tipo assim, diz que no final, depois que ele apanhou um monte, ele falou, tá bom, eu sou missionário e eu estava aqui para falar de Jesus, mas é isso aí. Apanhou. E aí teve um dia que ele pensou e falou assim, cara, vou ficar o resto da minha vida aqui apanhando, cara. Entendeu? Uma das prisões mais conhecidas no mundo. Então, cara, alguma coisa tem que mudar. Então, nessa, ele entendeu que Deus estava falando para ele assim, cara, eu vou te ensinar para você como é amar os seus inimigos. E outra coisa, quem há de te maltratar? Ele falou, cara, eu tô apanhando todo dia, cara. Soco e tudo quanto é coisa. Cara, o que é esse maltratar? E disse que um dia ele chegou adiante, ele fala Farsi, né, que é a língua no Afeganistão, que ainda se mistura no Irã e outros países ali vizinhos. Disse que o cara chegou e ele falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Cara, já que eu vou ficar o resto da minha vida aqui apanhando de vocês, cara, eu queria ser seu amigo, cara. Eu quero amar a sua vida, cara. Disse que o cara olhou para ele assim, tipo assim, acho que está muito tempo aqui, cara. Acho que tá loucão. Não, é isso aí, cara. Vamos começar assim. O meu nome é Daniel. E aí diz que o cara olhou, tipo... E aí diz que o cara ficou sério. Diz que daqui a pouco começou a escorrer uma lágrima. Diz que o cara começou a tremer. E diz que de repente o cara começou a chorar. E diz que o cara falou assim, eu amaria ser o seu amigo, meu nome é Razak. E tocou a mão dele. E logo depois disso ele foi diante do julgamento, que era onde seria colocada a sentença dele de morte. E diz que quando perguntaram, Daniel Bauman, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Ele falou que foi tomado de grande zelo. E ele falou, eu vim aqui para falar do amor de Cristo para você. Opa, o que eu falei? Diz que na hora que ele falou isso, ele falou assim, não tem como matar quem já está morto. Tipo assim, segue adiante. E ele ficou, estou morto já, estou morto. E diz que ele pregou por 1 hora nesse julgamento. E só um spoiler aqui, ele está livre. Se você for ler o livro dele, ele foi solto no final. E é interessante ver essa questão do maltratar. As pessoas podem nos fazer sofrer, as pessoas podem fazer coisa para nós. É que, na verdade, essa palavra maltratar, ela não dá um significado muito claro para a gente nessa questão do além do machucar. Entendeu? Então, o antídoto positivo do medo deve ser encontrado no fato de darmos lugar a Cristo em nossas vidas, gente. A gente vai ver todos os nossos temores e coisas que nós tememos. Estamos no centro da vontade de Deus, Cristo está com a gente. O que pode acontecer mesmo? A gente vê na perspectiva bíblica o que aconteceu com pessoas que temiam o Senhor. Pessoas foram lançadas diante de leões, outro em fornalha. E a gente viu que
sempre havia uma pessoa super importante que livrava e que fazia as coisas. Cara, o máximo, céu. Que coisa. Não é verdade? Então ele fala para santificar Cristo, dê lugar, dê espaço. Deixe Cristo ser o teu Senhor. E você vai ver então que vai ser jogado na cova de leões, vai ser jogado na fornalha. Essa pessoa aqui, o autor dessa epístola, a história diz que foi crucificado de cabeça para baixo. Afinal de contas, o morrer não é o fim da nossa história. Vamos lá, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, diante dessa passagem que a gente vai ver nos próximos versículos, que é tão difícil, aqui a gente vê uma coisa bem clara, que na verdade, diante de todas as coisas, dilemas e dificuldades de interpretações, isso aqui é tão simples que uma criança pode entender. Eu acho que esse é sempre um dilema para o pregador. Às vezes ele não quer ser raso, então ele vai tão profundo, tão a fundo, que às vezes fica até difícil absorver coisas que são tão simples. E a realidade é que Cristo sofreu e pagou pelos todos os nossos pecados. E como eu falei na semana passada, volto a dizer porque é um bom lembrete para a gente. Quando a gente paga uma conta, a gente não fica remoendo e perguntando, nossa, cadê que... eu preciso ver aquela conta, eu paguei aquela conta, mas eu precisava ver. Não, está pago. E foi uma vez por todas, então... Toda vez que você vê um vídeo no YouTube ou alguém da sua família ligar a TV e falar que o que você precisa fazer tal coisa para de fato ser pago, para de fato realmente você ser de fato perdoado. Você lembre disso, Jesus pagou e pagou por tudo de uma vez por todas, não precisa mais acontecer nada, a gente não precisa sacrificar nada, a gente não precisa pagar nada. Isso é uma coisa interessante nesses dias, porque as pessoas continuam falando isso. E assim a pessoa vende a vassoura que limpa a sua casa lá das coisas ruins, a pessoa vende o lenço, a pessoa vende a camisa, a pessoa vende um monte de coisa. Não precisa de nada disso, você precisa reconhecer que Jesus de fato morreu na cruz e pagou por todos os meus e os seus pecados. E assim ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ele viveu. E assim nós podemos ter essa certeza. Tem essa citação do Guzik que é bem legal. Embora Pedro tenha usado o sofrimento de Cristo como encorajamento e forças para os seus leitores aflitos, devemos lembrar que Pedro separou Jesus completamente de todos os outros em seu sofrimento. Spurgeon lembrou o sofrimento heróico de um homem piedoso. Lembro-me de ler no livro dos Mártires, o autor Fox, a história de um homem de Deus que estava preso a um pau para morrer por Cristo. Lá estava ele, calmo e quieto, até que suas pernas fossem queimadas. E os espectadores olharam para ver seu corpo desamparado cair das correntes tão preta quanto ao carvão, e não se podia discernir um traço. Pesado, gente. Mas olha que lindo. Mas quem estava perto ficou surpreso ao ver aquela pobre carcaça preta abrindo a sua boca e 2 palavras saíram. E o que você acha que foram essas palavras? Doce Jesus. Isso é radical demais, gente. Doce Jesus. Então aquele mártir caiu sobre as correntes que pegaram fogo e finalmente a sua vida se foi. Como o nosso cristianismo precisa de uma mudança, como nós necessitamos
do Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos que Jesus nos vivifique e que faça que a realidade do Senhor seja tão visível e latente em nossas vidas. Gente, se a gente não tem essa consciência de que a gente precisa da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, tenha certeza de uma coisa: alguma coisa está muito errado na nossa vida. E eu oro e desejo que a gente dê essa abertura para que o Espírito Santo mexa com a gente e que a gente possa ter essa perspectiva quando nós olhamos para o sofrimento. E esse é um dos grandes desejos que eu tenho para essa igreja como novo pastor dessa igreja. Que a gente possa experimentar da obra do Espírito Santo nas nossas vidas de forma individual e de forma coletiva. Porque a gente pode, agora, gente, mais do que nunca, nós estamos olhando para o futuro. Agora, como novo pastor, nós estamos sonhando e orando e pensando e conversando, olhando o que vai acontecer nos próximos anos na Calvary Curitiba. Mas sabe de uma coisa, gente? Se o Senhor não edificar a casa, em vão. É tudo em vão, gente. E eu tenho muita consciência disso. Muita consciência disso. E eu espero que isso seja visível para a igreja. Eu espero de fato que isso seja muito visível, gente. Que a gente possa ver uma obra. E não estou dizendo de forma alguma que a gente não viu ou a gente nunca vivenciou, mas estou falando de algo fresco, algo novo da parte de Deus. E que o Senhor assim faça, e nós dizemos amém, nós dizemos que assim seja. E sabe de uma coisa? Que a gente possa estar com nossos corações abertos e com as nossas mãos abertas e falando: Senhor, faz. Essa tem sido a minha oração. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez, Senhor. E sabe de uma coisa? Ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele quer fazer, gente. Se a gente realmente nos render ao Senhor, nós vamos ver o Senhor fazendo grandes coisas na nossa vida, através das nossas vidas. Então, vamos lá, versículo 19 e 20, que fala assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então chegamos aqui, espírito em prisão. Que espírito? Quem são essas pessoas? Que tipo de pregação foi essa? Interessante, não é? A gente, como eu falei, a gente vai ter muito tempo para entrar mais em relação a essas coisas, mas aparentemente está se referindo aos demônios de Gênesis 6, que é uma passagem super complicada, super difícil, super pesada. Né, ele fala, né, que alguém falou, cara, que diante dessas coisas não existe, no versículo 20 e 22, né, vou ler também já para a gente, que fala, né, que quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, e ele fala da arca, ele fala do batismo. A maioria dos comentaristas, eles falam que é difícil ter uma unanimidade nesse sentido, tipo assim, um comum acordo em relação a essas coisas. O famoso teólogo R.C. Sproul, ele diz que essa passagem ela provoca muitos tipos de pergunta. As perguntas elas nos fazem pensar em algumas coisas. Sobre qual espírito Pedro está se referindo? É o espírito humano? É o Espírito Santo? Falando dessa questão. Quem são os espíritos em prisão? Que prisão é essa? Aonde que era? Então, só para algumas coisas bem básicas para a gente terminar e chamar a atenção para o que de fato a gente pode aplicar. Então, como eu falei, a maioria das pessoas, dos comentaristas que são equilibrados, vamos dizer assim, então ele foi e pregou aos espíritos na prisão. Aparentemente essa obra foi feita no período após a morte de Jesus, mas antes de sua primeira ressurreição. Jesus foi ao Hades, a morada dos mortos, e pregou aos espíritos lá.
Aparentemente, como eu falei, é esse de Gênesis 6. Hibbert colocou assim: aparentemente, a identificação mais antiga daquele espírito aprisionado o entendia como anjos caídos, de Gênesis 6. Essa visão era amplamente conhecida e geralmente aceita na era apostólica. Então, Jesus não está pregando o evangelho no inferno, Jesus não foi para o Hades para ver se quem queria se converter. Falou assim, ó, sabe aquele negócio que foi falado lá que ia morrer na cruz? Então foi eu que morri, então tipo assim, só para te avisar, voltei. Não é esse o ponto. Mas tudo indica de forma bem assim clara e equilibrada, é que Jesus, na verdade, ele é aquele que tem a chave da morte do inferno, ele é aquele que rasgou o escrito de dívida contra nós. Então, diante de todas essas discussões teológicas que nós podemos entrar, que são totalmente controversas, embora há uma forma simples de lidar com isso, eu acho que essa é uma forma simples, sem se estender muito. Aqui fala da questão do batismo. Algumas igrejas elas tomam essa parte do batismo como se você é salvo quando você se batiza. Então, na verdade, está usando de um exemplo dessa questão de uma vida antiga, de uma vida nova, do velho e do novo, da diferença. Então, eu quero concluir com a citação de Spurgeon, que fala assim: desde que Jesus subiu ao céu, sua igreja está segura, não estremece a igreja dele. Não pense em estender a mão da incredulidade para firmar a arca do Senhor. A história da igreja deve ser a história de Cristo repetida. Ela vai ser, né, traída, açoitada, vai ser falsamente acusada. Ela pode ter sua crucificação e sua morte, mas ela se levantará novamente. Seu mestre se levantou e com ele ela se levantará e receberá a glória. Você nunca pode matar a igreja até que você possa matar a Cristo, e você nunca poderá derrotá-la até derrotar o Senhor Jesus, que já usa a coroa de triunfo. Aleluia. E isso me lembra de uma música bem antiga do Daniel de Souza, fala que Jesus riscou a cédula, que era contra e contra nós, cravou-la na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu, aleluia. E despojando os principados e despojando as potestades, o expôs publicamente e deles triunfou. Aleluia. Então, gente, concluo dizendo que, indiferente dessas interpretações que podem ter, desde as mais conservadoras e liberais, vamos assim dizer, ou difíceis e o que seja, nós temos essa garantia que o Senhor não somente morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, Ele também tem domínio e poder sobre os anjos, sobre os demônios, sobre os seres celestiais e sobre as nossas vidas. E isso é algo glorioso para o cristão, isso é algo glorioso para o crente, que nós estamos seguros na mão dEle, nós estamos seguros debaixo da sua bênção, nós estamos realmente falar do que foi chamado para a bênção, nós somos chamados, não estou falando de uma coisa de prosperidade, não estou falando de prosperidade espiritual e do favor e da graça e do nosso relacionamento com Cristo. Isso é glorioso para a gente. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua santa palavra, Pai. Uma das coisas que nós podemos lembrar, é sempre um encorajamento para mim lembrar que diante de passagens tão difíceis, Senhor, existe uma lição a qual o Senhor quer nos ensinar e nós desejamos aprendê-la, Senhor. E pedimos para que o Senhor nos dê graça, Senhor, de quando nós não entendemos, Senhor, alguma coisa nas Tuas Escrituras, nós possamos voltar porque é básico. Nós possamos voltar para as verdades antigas de Ti, de que o Senhor foi profetizado que o Senhor viria, foi profetizado que o Senhor sofreria, o Senhor sofreu, o Senhor veio, o Senhor sofreu. Foi profetizado que o Senhor iria para uma cruz e o Senhor foi para a cruz.
e que no terceiro dia o Senhor iria ressuscitar, e o Senhor fez isso, a prova, Senhor. Indiscutíveis. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Dá-nos graça, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, os homens e as mulheres, Senhor. Dá graça, Senhor, para os irmãos e as irmãs que estão solteiros, Senhor. Eu oro para que eles não se sintam desencorajados ou que aparentemente foi um culto voltado para os casados, mas eu oro para que o Senhor dê graça para eles, preparem eles desde já, Senhor, se for isso a tua vontade, que eles venham se relacionar e casar e ter uma família, Senhor. Eu oro para que desde já o Senhor prepare, o Senhor livre-lhes do mal, guarde-o, Senhor. E abençoa a Calvary Curitiba, abençoa o corpo da Calvary Curitiba, Senhor. Cada um de nós vivendo nossas vidas de formas diferentes, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Pai. Amém.